E aí você me pergunta, por acaso você é negra? Não, não sou. Já sofreu preconceito racial, pelo menos? Não, nunca. Então quem é você para falar de racismo? Oi, gente, eu sou a Linda Cotrim e você está no canal Sabor da Vida, seja muito bem-vindo ao meu canal. E o papo de hoje é um tema muito polêmico, é sobre racismo. Então se você gostou desse tema, já deixa o seu joinha aí para me ajudar. E ó, vambora pro vídeo. O fato de eu nunca ter sentido a discriminação na minha própria pele não me permite ser indiferente com os meus irmãos negros. Todos os dias estão sofrendo com pequenas atitudes e muitas vezes disfarçados de elogios. Antes, quando eu via as manifestações, as militâncias, eu até pensava que talvez fosse um pouco de exagero, que as coisas não são mais assim, em pleno século XXI. As coisas estão evoluídas, os seres humanos estão evoluídos, racismo é coisa do passado. E às vezes até parecia um pouco de vitimismo, sabe por quê? Porque eu tenho vários amigos negros, muito queridos, conheço vários negros brilhantes em todas as áreas. E eu achava que negros, por exemplo, nem precisavam de cotas para a faculdade porque eles são tão bons, tão capazes quanto os brancos, às vezes até mais. E eu não queria acreditar que esses meus semelhantes, porque, gente, vamos combinar, nós somos todos semelhantes diante de Deus. Somos formados de carne e osso igual, o sangue que corre na nossa veia é vermelho igual, nossos membros, nossos órgãos, nossos sentidos, tudo é igual. Agora, quanto à cor, simplesmente nós temos uma paleta linda de cores que o nosso Criador nos deu. E cada ser humano, com seu próprio tom, eu mesmo tenho uma mistura de preto com branco, ou seja, é totalmente incoerente qualquer um de nós menosprezar tanto o branco como o preto. Daí aparece aquela cena desprezível do policial branco matando George Floyd. Gente, que cena mais triste, não tenho nem palavras. Racismo explícito, desumano. Aí eu entendi que o fato de eu não conseguir diferenciar um ser humano pelo seu tom de pele, por ter vários amigos negros e por não sentir esse racismo diário assim na minha própria pele, eu inocentemente achava que racismo era mínimo na sociedade. Que racismo só aquelas pessoas problemáticas mesmo que sentiam. Mas infelizmente ele ainda existe, de forma cruel, constrangedora, implacável. Minha filha me mostrou um vídeo chocante de 2019. Eram dois policiais abordando e algemando um negro por ele ser suspeito. Enquanto o homem tentava ali argumentar e perguntando do que ele era suspeito, os policiais simplesmente insistiam que ele era suspeito, não davam maiores explicações, não pediam a identificação do rapaz. Aí, após todo o constrangimento, o rapaz já estava algemado, eles resolveram ver a identidade do rapaz. E aí comprovaram que, na verdade, não se tratavam da pessoa que eles estavam confundindo. E aí acabaram liberando o rapaz. A manchete mostra que ele era um agente do FBI, mas enfim, ele veio já nas redes sociais e disse que não, ele é um paramédico. Mas assim, esse vídeo mexeu muito comigo porque eu comecei a lembrar de tantas coisas semelhantes que acontecem todos os dias com os negros. Por eles serem confundidos com bandidos, muitas vezes perdem suas vidas sem nem ao menos ter uma chance de se defender. Bom, pensando nisso, aí eu fui fazer uma pesquisa no YouTube. Maratonei alguns vídeos de canais de pessoas negras, porque se a gente quer saber sobre racismo, a gente tem que escutar essas pessoas, né? São elas que a gente tem que ouvir. Em primeiro lugar, que eu aprendi, eu queria dizer que eu fiquei chocada ao perceber como eu estava alheia a tudo, inclusive historicamente falando. Em primeiro lugar, eu queria entender por que as pessoas agora estão falando preto ou preta, ao invés de negro. Já que pra mim, o preto parecia muito mais racista, muito mais preconceituoso, mais ofensivo do que chamar de negro. Mas aí eu entendi que tanto negro como preto, o que define o racismo é a forma como você fala. Tem lugares que chamam uma pessoa de negro, nega, preta, são as formas de mais absoluto carinho. Meu marido, por exemplo, me chama de nega. Agora, nos Estados Unidos já não pode, já é considerado desrespeito. Você chamar um negro, niga, ou você se auto-intitular de negro ou niga, se você não for negro, não pode. Aqui no Brasil, tanto negro como preto é aceitável, desde que não seja de uma forma pejorativa, né? É complexo, porque na verdade a gente não quer ofender ninguém. Então, ao se referir a uma pessoa negra, na dúvida, meu amigo, chame pelo nome, que aí não tem erro. Assim, pelo que eu entendi, a questão agora de chamar de preto é exatamente pela oposição de cor, já que o oposto é branco, né? Então, o negro, quando se refere ao branco, ele diz um cara branco ali, um cara branco. Então, é só pela oposição de cor, só por isso. Mas uma questão muito complexa, porque principalmente aqui no Brasil, é uma mistura muito forte de cores, né? De raças, né?
deixa a gente um pouco confuso. Por exemplo, sempre quando eu vou responder um questionário onde pergunta a minha etnia, cor, raça, sempre fui orientada a colocar parda, ok. Mas me aprofundando no assunto, eu descobri que pardo é um mestiço, ou seja, ele engloba tanto descendentes de negros com brancos, negros com indígenas, brancos com indígenas. Conclusão, eu não tenho raça nenhuma definida. Só um pouquinho de cada uma. Descobri também que há uma hierarquização até dentro dos tons de preto, chamado colorismo. Assistindo uns vídeos aí do YouTube, alguns canais muito interessantes, eu comecei a analisar que realmente é verdade. E talvez você, que é branco, nunca tenha percebido, assim como eu nunca tinha percebido. Mas quanto mais escura a cor da pele, mais preconceito essa pessoa vai sofrer. Negros de peles mais claras têm mais prioridades na sociedade do que negros de pele mais escuras. Na época da escravidão, um dos senhores, chamado William Lynch, queria arrumar uma maneira dos escravos não fugirem da fazenda. Então ele teve a brilhante ideia de colocar os escravos uns contra os outros, para enfraquecer ali eles, né, e eles não quererem se aliar para fugir. Então ele criou uma hierarquização, onde os negros de pele mais clara ficavam dentro da casa grande, fazendo trabalhos mais leves, cuidando das sinhás, apanhando menos, enquanto os de pele mais escura ficavam no trabalho mais pesado na lavoura e apanhando muito mais. E o pior de tudo é que funcionou. E aí então caiu minha ficha, porque midiaticamente falando, quando você assiste uma novela, por exemplo, as negras de pele mais clara estão sempre em posição de guerreiras, batalhadoras, elas estão sempre vencendo na vida, enquanto as negras de pele mais escura ainda são as empregadas domésticas, as babás. Nos telejornais, por exemplo, ou nos comerciais, quando se fala de representatividade, você sempre vai ver imagens de pessoas como Thaís Araújo, Beyoncé, Rihanna, Ludmilla, e elas têm a pele mais claras, né? Porque elas são o padrão globo de representatividade das negras, né? Pra representar. E a gente tem que ficar ligado às vezes com piadas, comentários bobos. Analisando esses vídeos e ouvindo negros expondo suas dores, eu percebi como muitas vezes nós os ofendemos. Então, assim, a gente tem que ficar ligado, tem que nos policiar com isso, né? Com expressões comuns e bobas do dia a dia. Vou falar algumas expressões que eles mesmos se dizem incomodados, pra branco nenhum passar vergonha por aí, né? Vamos dar uma olhadinha nas expressões? Inveja branca. Tá sempre associado a algo bom, como se fosse legal, como se fosse inveja branca. Gente, o ideal é que você não tenha inveja de cor nenhuma, né? Isso não faz sentido, né? Ovelha negra, já ao contrário, já é associado a algo ruim. Um mau exemplo, algo diferente, alguém diferente, né? Considerado uma ovelha negra. Porque o negro tá sempre associado a algo ruim. A coisa tá preta, é sinônimo de a coisa tá feia. Substitui isso, gente, não tem necessidade de falar essas coisas. Denegrir. Queremos dizer que estamos acabando com a imagem de alguém, ok? Mas na verdade, no dicionário, denegrir significa tornar negro. Então, vamos procurar não utilizar mais essa palavra fora de contexto. Mulata. Mulata é um termo pejorativo, né? Ele provém do verbo do animal mula. Criado mudo é uma verdadeira herança escravocrata. Não sei se você sabia, mas na época dos escravos, eles mantinham escravos ao lado da cama para que eles ficassem à disposição dos senhores, né, para qualquer coisa, para uma água, qualquer coisa, eles tinham que estar à disposição. Então eles passavam a noite ali, né, por isso que chamam-se criado mudo, porque eles não podiam falar, né, tinham que ficar quietinhos para não atrapalhar o sono dos senhores, e eles ficavam ali, gente, que absurdo. E até hoje nós escutamos falar sobre criado mudo. Substitui isso aí. Então a mesinha, não tem necessidade de falar criado mudo mais. Da cor do pecado. Por que pecado? Alguém sabe me explicar por que pecado? Por que o negro é associado à cor do pecado? Quando a pessoa fala, não sou tuas negras, como se mulheres negras não merecessem respeito, com elas pode tudo. Negro de alma branca, como se, apesar de ser negro, a pessoa é boa, ela é uma boa pessoa. Beleza exótica. Gente, o que o negro tem de exótico? Ele é uma ave, por acaso, ele é uma planta. Me explica. E um outro significado para exótico também é esquisito, excêntrico e extravagante. Então não diga mais essa palavra, nunca mais diga para um negro que ele tem uma beleza exótica, não tem nada a ver. Cabelo, olha gente, isso aqui eu já ouvi, chega a doer. Cabelo igual bandido. Quando não tá preso, tá armado. Outra coisa que a gente escuta muito, fazer serviço ou trabalho de preto. Nossa, serviço de preto.
Remete também àquela frase de fazer nas colchas, porque também é uma herança escravocrata, porque naquela época os negros faziam as telhas nas colchas, então eles colocavam nas colchas. E como cada negro tinha uma coxa de um tamanho diferente, as telhas ficavam diferentes. Então não ficava uma coisa uniforme, bonitinha, tal, né? Ficava uma coisa diferente, ficava um serviço mal feito, vamos dizer assim, né? Então, por isso é associado a serviço de preto, a serviço... Gente, é absurdo. Isso já... Meu Deus, isso... Nasceu com um pé ou um umbigo na cozinha. Como se a negra, ela nascesse para trabalhar como serviçal na cozinha. É para isso que ela nasceu. Perna senzala. Quando um branco diz, querendo dizer que não tem preconceito por seus antepassados eram negros, como se os negros tivessem o pé na senzala e eles não têm, gente. Eles não têm, os negros não têm o pé na senzala, tá? Eu peguei essas dicas com as meninas do canal Papo de Preta, um canal excelente, maravilhoso, que eu até aconselho vocês a assistir. E elas disseram uma frase muito, muito, muito significativa. A história do negro foi interrompida na escravidão, né? Mas não começou lá, não começou lá. Então, a gente tem que começar a entender que a gente tem que respeitar, porque o negro ele tem uma história muito anterior a isso, a escravidão. E ela foi interrompida naquele momento. E a partir daquele momento eles começaram a ser serviços de outra maneira, como serviçais, como escravos. E quando dizem que uma pessoa é de cor, já escutou isso? Aquela mulher de cor ali, aquela senhora de cor. Como assim, gente? Quer dizer que eu não tenho cor? Que um branco não tem cor? Todo mundo tem cor. Então, gente, vamos parar com essas piadinhas. Isso não é piada. Piada só é boa, é engraçada quando faz todo mundo rir. Se não, se alguém se machuca ou se ofende com essa piada, ela não tem a menor graça. Então para que fica feio. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Somos todos semelhantes de Deus. O preto, o branco, o amarelo, o índio, o pardo. É bom falar nisso, sabe por quê? Porque até dentro da igreja, qualquer religião, onde nós aprendemos isso desde criança, ainda há racismo e preconceito entre os cristãos. Infelizmente, não tem nada a ver com religião, e sim com índole. Será que os cristãos racistas pensam que Jesus é igual a Jesus que é apresentado nos filmes? Aqueles com um ator tipo Thiago Lacerda, Diogo Morgado, entre outros atores gatos que tem por aí, né? Que interpretam um Jesus branco, de cabelos longos, olhos claros, de barba bem feita, corpo escultural. Será que eles realmente acreditam nisso? Apesar de Jesus não ter sido descrito fisicamente na Bíblia, Jesus era um cara humilde, ele teve uma vida muito sofrida. Na sua fase adulta, vivia pregando no deserto, debaixo de sol escaldante. Então, ele devia ser baixo, magro, porque especialistas fizeram uma ilustração aproximada de Jesus, baseado em esqueletos de judeus daquela época, em que mostram que a altura média dos judeus era de 1,60 e o peso era um pouco mais de 50 quilos. Um homem típico do Oriente Médio, por exemplo, tem cabelos pretos, castanhos, né? Olhos de castanhos a preto também, a pele morena. Uma outra coisa questionável são os cabelos longos, já que Paulo, na Epístola aos Coríntios, escreve que é uma desonra para o homem ter cabelos compridos. Então, será que Jesus Cristo tinha mesmo cabelo comprido? Segundo o sociólogo Ribeiro Neto, nesse sentido, o problema não é ter um Cristo loiro, de olhos azuis, e sim o fato de termos fiéis negros com feições caboclas e imaginando que as divindades devem se apresentar como versões europeias, porque essas representam aqueles que estão por cima na escala social. Deus é tão perfeito que eu acho que ele não permitiu relatos específicos da aparência de Jesus, porque ele já sabia que o ser humano ia criar esse tipo de preconceito. Então, meu amigo, na dúvida, simplesmente ame seu próximo como a si mesmo. Seja ele branco, preto, amarelo, índio, pardo, veja nele a presença de Jesus. Se você conseguir enxergar nele a presença de Jesus, acabou, não tem como errar. Preconceito é algo muito sério. Pode destruir a autoestima desses nossos irmãos, que são nossos semelhantes. Olha, eu ouvi relatos de negros, entre esses vídeos aí que eu tava assistindo, negros que dizem que eles precisam tomar cuidado ao perguntar as horas na rua, porque as pessoas já pensam que é um assalto. De pessoas que atravessam a rua quando vem um negro se aproximando. De pessoas que até pararam de frequentar salões de beleza, tamanho preconceito com o cabelo crespo. Pessoas que são escoltadas ou são vigiadas dentro de lojas, quando elas entram nas lojas. E as mães negras que não sabem se seus filhos vão chegar em casa sãos e salvos.
ou se serão mortos por aí por serem confundidos com bandidos. Enfim, gente, tudo isso é um absurdo. Imagina você conviver a vida toda com esse tipo de atitude. Então sim, as manifestações contra o preconceito e racismo são legítimas e merecem toda a nossa adesão. A minha alegria é saber que Deus não faz distinção de raça, de cor, de etnia. Deus te ama do jeitinho que você é. E Ele estará sempre contigo, vai te proteger de todos os males. E que todas essas agressões verbais ou físicas que você sofreu ou sofre, creia, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele sempre será seu advogado, seu defensor. Então, que Deus possa limpar as suas memórias, todos esses momentos dolorosos de rejeição, discriminação, e que você possa se sentir como um filho amado de Deus. Meu irmão querido, minha irmã querida, sinta-se abraçado pelo amor do Pai. Nossa, ainda tinha muita coisa para ser falado aqui, mas não dá, porque eu tenho que finalizar esse vídeo, né? Agora, se você concorda comigo, se você gostou do vídeo, dá o seu like aí pra mim. Se inscreve no canal. Se quiser compartilhar esse vídeo, você vai me ajudar a ajudar outras pessoas. Me segue nas redes sociais, tem link aqui no box de informações. Vou ficando por aqui, então. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.